Olá, queridos, eu sou Henrique Nunes, esse é o Conexão e hoje a gente vai falar sobre frutos. Querido, eu quero falar um pouco sobre o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus fala sobre os frutos que nós podemos gerar. E eu quero ler uma passagem na Bíblia que está em Filipenses, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, a Bíblia, em vários momentos, em vários trechos, a Bíblia fala sobre frutos. E Paulo aqui nesse trecho, ele resolve também abordar essa questão e esse assunto sobre os frutos que são gerados por nós. E ele vem falar sobre frutos de justiça. Existe uma regra, uma regrinha bem básica, que essa regra é universal e a Bíblia também fala sobre ela, lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, que é a lei da semeadura. Eu planto e eu vou colher o que eu plantei. Ou seja, aqui em minhas mãos eu tenho uma pera e tenho uma maçã. Se eu plantar uma semente de pera, jamais poderá nascer uma maçã e vice-versa. Ou seja, se eu quero gerar frutos de justiça, eu tenho que semear as sementes corretas. Eu não posso usar as sementes que não são de justiça. Eu não posso plantar algo que não é justo. Eu não posso plantar algo que não seja correto e queira colher frutos de justiça. Bom, o próprio Jesus fala sobre frutos quando ele diz que nós somos árvores, e ele fala algo que nós devemos colocar em nossos corações e atentar para isso. É que ele diz que toda árvore que não gera frutos, ela só serve para ser cortada e lançada ao fogo. E aí vem uma questão: o que nós estamos fazendo sobre a terra? Qual o propósito, qual o objetivo de estarmos aqui, se não for para gerar algo? E algo interessante também é a banana. Ela é uma fruta que ela não há uma semente que eu vá plantar e vá nascer um pé de bananeira, não. Eu tenho que cortar o próprio tronco da bananeira, uma parte, para que eu possa, dessa pequena parte, plantar em outro lugar e ali sim nascer uma nova bananeira e gerar outros frutos. E aí algo interessante é que eu observo que daquela bananeira original eu tive que fazer um corte, eu tive que sacrificar uma parte dela, mas não para matar, mas para gerar mais vida. E algo interessante é que na bananeira em que foi cortada, além dela não morrer, o crescimento dela é estimulado e ela se torna maior. Nós somos da mesma maneira. Nós temos que muitas vezes sacrificar algo nosso, abdicar algo nosso, para que nós possamos gerar mais vida. E quando nós fazemos isso e tomamos essa decisão, nós crescemos, nós temos o nosso crescimento estimulado. Então a gente vê que para que um fruto seja gerado, ele tem um processo, ele precisa de etapas a serem cumpridas para que isso venha realmente acontecer. Seja plantando uma semente, seja tendo que cortar algo para que outra árvore venha crescer. Queridos, e aqui não é diferente. No texto que nós lemos, eu posso identificar processos que eu quero compartilhar isso contigo. O processo que me leva aos frutos de justiça passa por alguns pontos, e o amor, eu identifico que o amor é um dos primeiros passos, quando ele fala que a oração dele é que o amor aumente mais e mais. Paulo diz que o amor ele tem que ter um crescimento gradativo, ele tem que ir crescendo à medida que se passa o tempo em nossa vida.
Afinal, a palavra diz que o próprio Deus é amor. Deus é amor. Então, se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter o amor dentro de nós. Nós temos que, sim, lançar a semente do amor para que aquilo que venha a nascer seja algo justo e verdadeiro. E o amor, querido, me transporta ao segundo ponto. O segundo ponto é quando Paulo afirma que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Querido, se você ama algo, você vai desejar conhecer aquilo. Se você ama uma pessoa, você vai procurar se aproximar daquela pessoa para que você possa conhecer o que ela gosta, para você conhecer o que você deve fazer para agradar a ela. Se você ama alguma atividade, você vai querer se especificar naquilo, você vai querer aprender mais daquilo, porque você ama. Então, a palavra de Deus, se você aceitar o amor que a palavra de Deus vem demonstrar através de Jesus, querido, não pode ser diferente. Você vai procurar conhecer mais. E aí, quando eu procuro conhecer, o conhecimento ele me traz algo. O conhecimento ele me dá a liberdade. Jesus mesmo fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um exemplo é que quando aquela mulher adúltera foi apanhada pelos judeus e a trouxeram na presença de Cristo, e ali eles desejavam apedrejar ela, após Jesus falar algumas palavras e realmente libertar aquela mulher de toda aquela situação, Jesus olha para aquela mulher e diz que ele não a condenará e não há mais nenhum que possa condenar. Jesus disse: vá e não peques mais. Ou seja, Jesus ele deu uma escolha àquela mulher. Ela estava livre, mas ela poderia muito bem voltar ao erro ou então ter uma nova vida. A liberdade nos traz realmente escolhas a serem feitas, e isso vem através do conhecimento. Então eu chego a mais um ponto, que é a questão da escolha. Paulo diz assim: para aprovardes as coisas excelentes. Eu tenho uma liberdade de escolha. Agora, o que é que eu devo escolher para a minha vida? Eu devo fazer uma seleção, eu devo escolher realmente aquilo que é excelente para que eu possa agradar a Deus. Ou seja, eu tenho a liberdade de olhar para o certo e para o errado. E aí eu quero que você pare para pensar em todas as vezes que você errou e em todas as vezes que você acertou em alguma coisa. Você sabe que você teve a oportunidade de fazer justamente o contrário. Se você acertou, você sabe que você poderia tomar outra atitude que iria lhe levar ao erro. E se você errou, você sabe que você tinha uma outra atitude a tomar que você iria acertar. Ou seja, quando nós conhecemos, nos deparamos com algo, é nos dado o direito de escolha. E aí, quando eu escolho as coisas excelentes, quando eu escolho procurar agradar a Deus, eu cresço mais nesse meu processo de querer gerar frutos de justiça, e eu me torno sincero com Deus. Sim, quando eu escolho certo, eu me torno sincero, porque sem sinceridade não pode haver a intimidade. Então, se eu estou próximo de Deus, é porque eu tenho intimidade com Ele. E isso só vem através da sinceridade. E Paulo diz: sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Todos esses processos, o amor, o conhecimento, a escolha certa, vem me trazer a um processo chamado de santificação. A palavra santo quer dizer separado. Então, quando eu resolvo me separar para aquilo que Deus quer para a minha vida, eu me torno inculpável perante Deus e perante Cristo. Não porque eu não vá mais cometer erros, mas há uma frase de um pregador que ele fala que santo não é aquele que nunca errou, mas santo é aquele que sempre se arrepende, sabendo que Deus pode o perdoar e ele tem uma nova chance de fazer o certo. Ou seja, santidade tem a ver com o arrependimento sincero.
e não com perfeição. E aí eu passo por 4 pontos. Eu passo pelo amor, eu passo pelo conhecimento, eu passo pela escolha certa, eu passo pela santificação. E depois de todos esses processos, eu vejo que os frutos são gerados. E eu percebo algo, que frutos não são os feitos, mas os frutos é a consequência de atitudes certas que eu tomei anteriormente. Querido, eu quero te encorajar a que você realmente venha trazer esse processo para a sua vida, esse processo de gerar frutos de justiça. Querido, você só tem a ganhar, você só tem a crescer quando você realmente escolhe agradar e fazer aquilo que Deus quer para a tua vida. Amado, lembrando que tudo é mediante Jesus e para a glória de Deus. Amado, esse foi mais um vídeo do Projeto Conexão. Nós contamos com o teu apoio, nós contamos com a tua ajuda para que realmente você venha nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos preparando algumas novidades para que vocês realmente possam desfrutar da palavra do Senhor e mais em crescimento. Eu sei que esse projeto tem muito ainda a gerar para o reino de Deus. Então venha curtir, compartilhar esse vídeo, venha realmente visitar nossas redes sociais, porque sempre há algo lá edificante, alguma frase, algum texto, algum vídeo, enfim, que Deus abençoe a todos.